criaturas horrorosas, temidas e criadores de todo o caos. Fala, Bozoca, eu sou o Erison e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente então vai comentar sobre os Abandonados, essas criaturas que têm tido uma aparição muito importante durante toda a segunda temporada. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente está comentando semanalmente todos os episódios da Roda do Tempo e tem outros vídeos sobre outros assuntos desse universo fantástico que a gente está sempre trazendo aqui no canal. Durante a primeira temporada, a gente teve uma aparição bem sutil e tímida dessas criaturas dos Abandonados, onde a gente acabou conhecendo somente um deles, que foi o Ishamael. Vale ainda ressaltar que a forma correta a se referir a eles é Abandonados e não Amaldiçoados, como está colocado ali na legenda da série. Obrigado, inclusive, aí quem me corrigiu em um outro vídeo. A partir de agora a gente vai se referir a eles somente como Abandonados. Inclusive, na primeira temporada ficou muito confuso porque a gente não tinha esse conceito ainda de Abandonados presente, e aí acabou muita gente, eu por exemplo, achava que o Ishamael era de fato aí o tenebroso, a grande força maligna, mas a gente acaba descobrindo aqui nessa segunda temporada que na verdade ele é apenas, não somente apenas, mas o general mais forte de todos os Abandonados. Quantos Abandonados a gente tem no total? Nos livros nós temos 13 Abandonados, mas eu acredito que na série vai ser dado uma enxugada, vai ser bem resumido. Talvez a gente vai ter um mesmo Abandonado tendo um arco de outro para poder ser resumido e ficar mais enxuto. Então talvez a gente tenha aí 8 Abandonados. Inclusive nesse último episódio a gente teve menção aí a alguns outros e eu vou já falar para vocês. Os Abandonados, eles foram conhecidos como os 13 maiores canalizadores na Era das Lendas. E aí eles resolveram se juntar às forças das trevas, ir contra as forças da luz, buscando ali a imortalidade. Todos eles buscam tornar-se na Iblis, que é aí o escolhido dentre todos os escolhidos, ficando ali atrás somente do grande Senhor, o grande tenebroso, poderoso Shaitan. Além disso, eles chamam-se entre si como escolhidos e ficaram conhecidos como os escolhidos para governar para sempre, que é algo que a gente vê que de fato eles estão indo e voltando sempre. Na Era das Lendas, eles foram aí aprisionados quando aconteceu a Grande Guerra, onde o dragão renascido, que era o Leostern, ele aprisionou o Tenebroso dentro de uma prisão junto com todos os 13 Abandonados. Agora eu vou começar a contar para vocês um pouquinho sobre cada um desses Abandonados e eu vou fazer isso em ordem alfabética. Inclusive, se eu me equivocar aí em algum deles, vocês podem deixar aqui nos comentários fazendo a correção, porque a gente está aqui sempre para aprender. Eu fiz algumas pesquisas, mas pode ser que tenha alguma coisa ali que seja de forma meio equivocada. Então eu vou falar o nome deles somente como Abandonados, porque eles têm um nome antes de se tornar aí um Abandonado, de ir para a força das trevas. Vamos começar aqui pelo Asno, que é o segundo Abandonado dos homens mais fortes, ficando aí atrás somente do Ishamael. Antes de ir para a Era das Sombras, pro lado das trevas, ele era um biólogo que fazia grandes experiências e ele ficou conhecido por ele não ter tantos limites assim. Ele buscava sempre inovar e aí ele ficava meio frustrado quando as pessoas diziam para ele que não tinha mais nada a ser descoberto, não tinha mais algo novo. Então, buscando essa ambição muito grande de conseguir pesquisar, fazer as suas experiências sem nenhum tipo de restrição, ele resolveu ir aí pro lado das sombras. Inclusive, no lado das sombras, ele foi aí quem criou os Trollocs, os Desvanecidos, essas criaturas tenebrosas e muitas outras que a gente ainda vai conhecer, que são basicamente uma mistura entre humanos e animais, como a gente pode ver. Os Trollocs, que fizeram aí uma aparição muito presente durante a primeira temporada. Também na Era das Sombras, muitos homens e mulheres acabavam sumindo, que a gente acaba descobrindo aí que era o Agno que estava pegando para realizar seus experimentos tenebrosos. O segundo Abandonado é o Asmodean, que ele é aí conhecido como o mais fraco dentre todos eles. Ele era um músico antes da Era das Sombras, e aí ele sempre foi uma pessoa muito ambiciosa, que buscava sempre ficar muito conhecido, ter muita fama, e aí ele foi pro lado das sombras justamente buscando encontrar o que ele ainda não conseguia, buscar esse poder, esse conhecimento, essa forma de ser aí totalmente conhecido. E aí ele tinha uma grande ambição e ele era totalmente capacitista, ou seja, ele tinha um preconceito muito grande com qualquer
tipo de músico que tivesse qualquer deficiência. Além disso, ele buscava tornar-se eterno, ele queria ficar eternamente conhecido aí, e por isso ele resolveu ir para o lado das sombras, mais um buscando a grande imortalidade. Baltamael, ele foi um historiador que ele foi conhecido por fazer uma grande atrocidade aqui dentre os abandonados, onde ele criou os campos de criação de humanos que serviam basicamente para alimentar os Trollocs. Além disso, por ele ser muito bonito, ele usava dessa persuasão dele da beleza para pegar ali as mulheres e cometer grandes atrocidades com elas. Esse é o nome mais engraçado dentre todos os abandonados. Porque o nome dele é Belal. Ele foi aí um grande advogado, ele foi amigo do Lewis Terry, que é o nosso grande dragão renascido, e aí ele resolveu ir para o lado das sombras simplesmente por ter grandes ciúmes e inveja do Lewis. Ele tentava aí ser superior ao Lewis, mas nunca conseguia. Ele foi um grande amigo e aliado do Lewis, mas acabou indo para o lado das sombras. Inclusive, ele foi quem reviveu a luta das espadas juntamente com o Lewis Terry. Demandred, ele foi aquele abandonado que ele sempre ficou nos quase. Ele era um político e era aí um aliado do Lewis Terry. Ele tentava sempre superar ele, e ele inclusive tinha uma paixão pela Eliena, que era a esposa do dragão. Devido a isso, ele resolveu então ir para o lado da sombra, já que ele nunca conseguia superar o Lewis, e acabou que ele saiu de sombra para a sombra, porque ele tornou-se aí a sombra do Ishamael quando ele foi para o lado das trevas. Então, coitado, nunca conseguiu atingir os objetivos dele. Gandreal, ela era uma psicóloga que ela era conhecida pelo seu poder de cura, conseguindo curar até mesmo coisas que o poder único ele não conseguia curar. Ela mexia muito com o lado da mente, da mentalidade ali das pessoas, antes mesmo de ir para o lado das trevas, e aí a partir do momento que ela foi para o lado das sombras, ela continuou tendo essa especialidade ainda mais aguçada. Inclusive, ninguém sabe de fato por que ela resolveu ir para o lado das sombras, mas a partir do momento que ela vai para o lado das sombras, a gente percebe uma mudança muito grande dela, tornando-se aí, né, mais poderosa, mais sensual. E ela mudou para o lado das sombras ali já no primeiro dia onde começou a guerra. Agora a gente vai falar do abandonado que tem causado aí grandes feitos nessa segunda temporada, já mexeu ali desde a primeira temporada, mostrando o seu grande poder. O traidor da esperança, conhecido como Ishamael, tendo ali vários nomes, inclusive ele é tão invejoso que ele quer ser aí o próprio tenebroso, ele tem vontade de ser o grande poderoso chefão. Ele é aí o general que a gente conhece, o mais poderoso dentre todos os abandonados. Antes da Era das Sombras, ele era um filósofo muito conhecido, e aí ele já relatava sobre essa grande guerra, esse embate entre as sombras e a luz. E dentre todos os escolhidos, ele era o único que não buscava a imortalidade. Além disso, ele é conhecido aí como o segundo maior canalizador, o segundo mais poderoso dentre todos os canalizadores. Lanfear, a nossa grandiosa, que tá tendo uma importância grandiosa, gente. Eu não achem que eu sou do lado das trevas, tá bom? Eu sou do lado da luz. A Lanfear, ela é conhecida como Filha da Noite, é a segunda abandonada mais forte e é a mais forte dentre as mulheres dos abandonados. Ela é conhecida como a mais bonita, a mais poderosa, a mais sensual dentre todos os abandonados, e ela tinha um caso com o Lewis Terry, que era o dragão renascido antes do Range, inclusive é algo que ela nunca conseguiu superar. Ela sempre teve esse caso com ele, buscando estar aliada, estar ao lado de uma pessoa muito poderosa, muito mais do que simplesmente por amar ele. Foi a partir disso que ela e o Lewis tiveram essa ruptura, quando ele percebeu que ela estava com ele mais por interesse do que de fato por amor. E aí ela viu o Lewis se aliando, né, começando ali casando-se com a Eliena, e aí ela ficou totalmente revoltada. É algo que a gente percebe que ela não superou, é tanto que ela tá correndo aí atrás do Range, né? Então a gente
vê que ela é louquinha, piradinha pelo dragão renascido. Messana, ela era uma professora antes de aliar-se ao lado das sombras. E aí ela ficou meio frustrada, ela não tinha grandes ambições, mas ela ficou um pouco revoltada após ser rejeitada. E aí ela passa para o lado das sombras, onde ela começa a criar escolas para pregar a ambição, pregar a crueldade, criando escolas das trevas, digamos assim. Moghedien, ela é conhecida como a Aranha e é de fato uma das abandonadas que eu estou mais curioso para a gente conhecer, e eu espero muito que ela seja aí abordada nessa segunda temporada. Inclusive, ela é mencionada pela Lanfear e eu vou já falar para vocês mais à frente sobre essas menções também. Ela ficou conhecida por ter uma das maiores redes de espionagem e, além disso, ela também é conhecida pelo seu grande poder no mundo dos sonhos. Ela consegue ter tanta persuasão no mundo dos sonhos e controlar ele tão bem quanto a própria Lanfear, ou até mais do que ela. Ravin, ele é conhecido como moreno alto, bonito e sensual. Tem um grande poder de manipulação. Ele era conhecido por usar esse poder de manipulação para levar as mulheres para a cama junto com ele. Ele é um grande mestre da diplomacia, conhecido aí pela sua grande sede de poder. E além disso, ele usava a compulsão para se auto-beneficiar, porque ele tem um grande problema de lidar com nãos. Samael, ou também conhecido como Destruidor da Esperança, ele foi um grande aliado da luz. Ele era aí um dos grandes guardiões e dos grandes generais do lado da luz, e aí ele resolveu ir para o lado das trevas. Antes de ir para as trevas, ele era um esportista que praticava algumas atividades como esgrima, por exemplo. Além disso, ele era o mais alto e ele queria usar o poder dele quando ele foi para as trevas para se tornar ainda mais alto, que era aí um dos pontos em que ele ficava meio revoltado por não conseguir se tornar ainda maior do que ele era. Ele tinha aí um conflito com o Lewistherin, inclusive em uma batalha ele foi ferido pelo Lewistherin e acabou adquirindo aí uma cicatriz, e mesmo tendo todos os artefatos para conseguir retirar essa cicatriz, ele deixou essa cicatriz para que ela servisse como um lembrete, então a pessoa não é nem rancorosa. Além disso, ele preferia a batalha do que propriamente a administração. Chegando aqui ao final dos nossos abandonados, a gente fala agora sobre Semi-Rage. Eu espero muito que ela seja abordada aí dentro da série. Ela era a mais controlada dentre os abandonados. Ela era uma curandeira que ela já era conhecida aí por sua crueldade antes mesmo de ir para as trevas, porque ela tinha grandes poderes de cura, mas antes de curar uma pessoa, ela fazia com que aquela pessoa ela sentisse a dor antes mesmo de ser curada. Então ela gostava muito de provocar e de ser uma pessoa que torturava as outras pessoas. Inclusive, quando ela foi pro lado das trevas, a sua maior especialidade, né, que ela conseguiu aí, era ser uma grande torturadora. Então, ao todo, nós temos aí 13 abandonados. Eu tô muito curioso para ver mais deles. No momento, a gente teve aí a aparição somente do Ishamael e da Lanfear, mas no quinto episódio aqui da segunda temporada, a gente vê uma conversa, um diálogo muito importante entre a Lanfear e o Ishamael, onde eles estão lá vendo e falando sobre o mundo dos sonhos, e aí a gente tem uma menção ali sobre alguns dos outros abandonados, que eu acho que inclusive vão ser abordados. Pelo menos 2 nomes diretos a gente já teve aí em citação, onde a Lanfear pergunta para o Ishamael por que ele escolheu ela para ser libertada aí primeiro. E aí ela fala, né, que ele escolheu porque ela era mais melhorzinha, mais centrada. Na verdade, ele escolheu por um propósito, né, que aí é o Range, a relação dela com o dragão que ela tem. Mas aí ela menciona que a Moghedien, ela é louca, que é inclusive a aranha, que eu tô super curioso pra gente conhecer. E ela fala que a Gandrael, ela é muito vaidosa e que os meninos, eles não podiam executar o plano sem ser sobre compulsão. Então eu acho que a gente com certeza vai ver aí a Moghedien e a Gandrael sendo abordadas aí, pelo menos eu espero muito que sim. O grande ponto sobre os abandonados é porque existe uma guerra de ego muito grande entre si. Eles mesmos têm conflito com eles mesmos, e aí eles causam uma bagunça muito grande porque eles desconfiam
uns dos outros, não confiam muito bem entre eles mesmos, e aí eles começam a se manipular e se autodestruir de certa forma por causa desse conflito, essa briga de egos muito grande entre eles. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Aproveite para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual é o abandonado ou a abandonada que você está mais ansioso para conhecer. Eu queria muito que a gente visse aí todos eles sendo abordados pelo menos de alguma forma ou mencionados de alguma maneira. Eu não sei como é que eles vão fazer essa dinâmica, mas eu estou muito curioso. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Aproveita para assistir os outros vídeos aqui no canal, os vídeos que eu vou deixar aqui no lado. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.